Para a gente entender os caminhos possíveis da defesa do ex-presidente Lula e como deverá se dar a prisão, que deve acontecer nas próximas horas, conversamos agora com Carlos Gonçalves Júnior, professor de Direito Constitucional e Eleitoral da PUC São Paulo. Obrigado pela presença, professor, aqui no Jornal da Cultura, primeira edição. É um prazer estar aqui. Boa tarde. Acho que a primeira questão que se coloca nesse momento é a possível estratégia adotada pelo partido, não talvez pela defesa, mas enfim, né, por aqueles que compõem o núcleo duro ali que cerca o ex-presidente, em relação a não se entregar, a não obedecer essa ordem judicial. E existe essa máxima no meio jurídico de que a ordem judicial a gente cumpre, a gente não discute, né? Pode discutir em outras esferas, de outras maneiras. Que consequências uma possível desobediência a essa ordem pode ter? Na verdade, uma ordem de prisão é uma ordem que o juiz dá à autoridade policial para que capture aquele que vai ser executado, né? Nessa circunstância, nós vivenciamos uma situação excepcional, justamente pelo cargo que ocupou o presidente Lula, pelo relevo que ele tem na sociedade, o relevo que o caso tem repercutido na sociedade brasileira. O juiz Moro, que é o executor, é a vara também de execuções dessa condenação, entendeu fazer uma deferência, vamos dizer assim, dar um tratamento especial ao ex-presidente Lula, oportunizando a ele que se entregasse, poupando do constrangimento de ter sido capturado, não é? Se o presidente Lula não é necessariamente obrigado a cumprir essa deferência, mas se não o fizer, não significa que ele está imune do cumprimento da ordem de prisão. Então, a ordem vai se executar através das vias ordinárias. Os agentes da Polícia Federal irão localizar o ex-presidente e levá-lo ao cárcere. Então, o fato dele não obedecer essa deferência que lhe foi prestada pelo juízo de Curitiba, pela Justiça Federal de Curitiba, não vai, num primeiro momento, lhe trazer nenhuma consequência jurídica, mas, ao mesmo tempo, também não significa que ele ficará imune do cumprimento da prisão. Agora, um dos motivos para que essa estratégia seja adotada seria ganhar tempo para que essa ordem seja suspensa. Quais são os mecanismos que podem levar à suspensão de uma ordem como essa nesse momento? Nesse momento, a única alternativa que cabe ao presidente Lula é conseguir um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça, né? Porque o TRF4 já ratificou o seu posicionamento de que a sentença deve iniciar o seu cumprimento imediatamente, né? O Supremo também já se manifestou, e agora caberia esse habeas corpus que, alegando, né, me parece que a alegação da defesa dele é que não se exauriu a prestação jurisdicional porque ainda caberia embargos de declaração contra embargos de declaração. É importante a gente ressaltar que esse não foi o primeiro caso de prisão depois do julgamento dos primeiros embargos de declaração, né? Houve vários outros provenientes do TRF4 e o STJ não repreendeu essa conduta do TRF em outras oportunidades. Então, não acredito que há grandes possibilidades de êxito nesse remédio que está sendo implementado agora. Entendi. Professor, de forma prática, como o ex-presidente Lula poderia ser responsabilizado caso ele resista à prisão? Por exemplo, o senhor falou que ele vai ter direito à cela especial. Ele poderia perder esse privilégio, esse benefício de uma cela especial caso resista? E pode haver um segundo mandado de prisão caso ele insista na resistência à prisão? E outra coisa, o Sindicato dos Metalúrgicos, onde ele está, onde ele permanece desde ontem, também pode ser responsabilizado de alguma forma se houver confronto entre militantes, simpatizantes ao presidente Lula e também manifestantes contrários ao ex-presidente? Primeiramente, não será necessária a expedição de uma nova ordem. O que pode ser feito é uma reformulação desta mesma ordem para que se cumpra por meio de força policial. O fato dele não se entregar não significa uma resistência à prisão. A resistência à prisão é o agente lhe comunicar a ordem de prisão e ele se recusar a acompanhá-lo, exigindo com que o agente empregue força para
para dar cumprimento. Então, isso seria resistência à prisão. O fato dele não se entregar voluntariamente não caracteriza uma resistência à prisão. Quanto à responsabilização das pessoas, né, seja físicas ou jurídicas, por impedir o cumprimento dessa ordem, elas poderão responder processo por obstrução de justiça. Poderão até, em flagrante, serem conduzidas, né, para a delegacia. Ninguém está autorizado a impedir com que a justiça cumpra que a polícia cumpra uma ordem judicial. Perfeito. A gente vai continuar aqui, o professor Carlos permanece no estúdio aqui do Jornal da Cultura, primeira edição, para que a gente possa entender os desdobramentos que essa operação pode ter também, inclusive, em outras personalidades, né, da vida pública que estão também na mira da Operação Lava Jato. E voltamos a conversar com o professor Carlos Gonçalves Júnior, professor de Direito Constitucional e Eleitoral da PUC São Paulo. Professor, os advogados de Lula apresentaram também um pedido de medida cautelar à ONU contra a prisão do ex-presidente. Qual costuma ser a praxe no direito internacional? A ONU costuma acatar esse tipo de pedido de medida cautelar ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, mas eu não tive acesso à peça efetivamente, mas o que imagino que deve ter havido uma representação na Comissão de Direitos Humanos da ONU. Esse pedido na comissão é um pedido que pede que o Estado brasileiro tome providências. Então, não é a ONU quem vai dar uma ordem de salvo-conduto para o Lula, porque a ONU não tem jurisdição no Brasil. O que pode acontecer é que, processado este pedido perante a Comissão de Direitos Humanos, a ONU repreenda o Brasil e determine que o Estado brasileiro tome providências num determinado sentido. Então, não é uma medida imediata que de hoje para amanhã a própria ONU vai dar um habeas corpus para o Lula. Isso não existe no âmbito do direito internacional. Professor, tudo indica que a estratégia do PT é manter a candidatura do ex-presidente Lula até para conseguir transferir o capital político dele para um próximo candidato, para o substituto. É sabido que quem decide isso é o TSE, né? Pela lei da ficha limpa, ele já está inelegível no momento que foi condenado em segunda instância, mas alguns acreditam que ele manteria os direitos políticos ainda que preso. Como é um caso realmente atípico, o primeiro ex-presidente da República preso, qual é o seu entendimento sobre essa questão? O artigo 15 da Constituição diz que os direitos políticos estarão suspensos apenas com o trânsito em julgado da sentença penal, enquanto perdurar os efeitos da condenação. Então, esse artigo da Constituição, ele vinha dentro de um contexto inicial de interpretação da própria Constituição, de que só se podia cumprir pena depois do trânsito em julgado. Quando o tribunal muda esse entendimento com relação ao cumprimento de pena, nós vamos ter aí um choque entre duas consequências da condenação penal, uma que já houve pronunciamento do Supremo dizendo que pode ser antecipado desde o encerramento do processo nas vias ordinárias, né? E com relação aos direitos políticos ainda não houve um pronunciamento supremo, né? Ou melhor, os pronunciamentos que até agora se tem é que somente o trânsito em julgado suspende os direitos políticos. Então, com isso, ele, ainda que preso, né, estaria no exercício dos seus direitos políticos. Ora, professor, como nós dissemos agora há pouco na reportagem, né, são 56 personalidades do meio político que estão investigadas, denunciadas ou com processos abertos efetivamente na Lava Jato. No seu entendimento, a gente pode esperar que esta situação vivenciada agora pelo ex-presidente Lula seja só a primeira de uma sequência, de uma série, ou, enfim, com todas essas investidas contra a Lava Jato, a gente pode ter uma mudança eu não colocaria como uma postura contra a Lava Jato, mas esse caso do presidente Lula, ele representa um marco numa tentativa de se reformular o entendimento do Supremo Tribunal Federal com relação à prisão em segunda instância, porque até agora outros políticos, outras pessoas que foram condenadas pela Lava Jato estão cumprindo pena em decorrência da condenação
do TRF4. Mas então, no meio político ainda não. Do meio político ainda não, porque o foro seria do Supremo. Então, no meio político, dependendo dessas pessoas que têm foro privilegiado, a gente nem teria essa problemática na medida em que o Supremo já é a última instância. Então, o julgamento inicial coincide com o julgamento final, com o trânsito em julgado. Porque acho que o anseio, em geral, né, da população é que tudo isso realmente se transforme numa depuração, né, do sistema e que a gente possa superar essa cultura de corrupção na política. E isso só vai acontecer se este caso for o primeiro de uma série deles. Se parar aqui, acho que a gente não vai conseguir pacificar o país. Né? O importante é que a gente não atribua essa decisão ao caso concreto propriamente dito. O que é importante era que o Supremo Tribunal Federal fixasse um posicionamento sobre a tese e que isso repercutisse para todos os demais casos. Por isso, o pleito do ministro Marco Aurélio de ter julgadas as ações objetivas, que não são ações envolvendo pessoas diretamente, mas em que se discute a interpretação do direito, a interpretação do Código de Processo Penal à luz da Constituição. Professor, agradecemos muito a sua presença aqui no Jornal da Cultura, primeira edição, esse jornal estendido de 1 hora. Conversamos com o professor Carlos Gonçalves Júnior, professor de Direito Constitucional e Eleitoral da PUC São Paulo. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada.